Olá, bom dia, amigos. Bom dia, jovem, adolescente. Bom dia, papai e mamãe. Bom dia. Todo mundo bem? Graças a Deus. Hoje é segunda-feira. Acorda! Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ah, mas eu não tenho trabalho. Vai pro quintal, vai arrumar o guarda-fato, vai arrumar a cozinha. Nós sempre temos trabalho. Vai orar por mim, vai orar por você, pela sua família. Há sempre que se faça nessa vida e não é... A melhor opção não é ficar sentado no sofá vendo televisão o dia todo. É bom, mas não é bom. Tudo demais é sobra, até chocolate, né? Bom dia, Adriana, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, amigos e bom dia, amigas. Que Deus abençoe vocês, que esse dia seja ricamente abençoado. E hoje, no capítulo 22 de Provérbios, nós vamos falar sobre a riqueza, sobre bens materiais. Bens materiais que às vezes corrompem a nossa dignidade, corrompem o nosso ser. Então, Provérbios 22 fala que é melhor você ter um bom caráter do que você ter muito dinheiro. E muitas vezes as pessoas, para terem dinheiro, corrompem o seu caráter. E depois vão presos, ou tem que pagar multa, ou tem que pagar fianças. E depois aquele dinheiro não dá para nada, o dinheiro escoa pelas suas mãos. Então, se você for digno de confiança, se você tiver um bom caráter, essa é a sua maior riqueza. Vem comigo, vamos para o capítulo 22, que a nossa live agora é rapidinha. Para não ser chato ficar me ouvindo muito tempo, vou te prender por 12 minutos, mais ou menos, que Deus te dê uma bênção. Então, no livro de Provérbios, capítulo 22, diz assim: a boa reputação vale mais que grande riqueza, vale mais você ter caráter do que ser rico. Desfrutar de boa estima vale mais que prata ou que ouro. É tão bom, né? Você convidar alguém para uma festa, ou você ser convidado para uma festa porque as pessoas gostam de você, porque você é agradável, todo mundo quer que você senta na mesa dele, todo mundo vai à sua mesa te cumprimentar. Agora, às vezes, você é convidado só porque você é rico, só porque você tem nome na sociedade. Eu vou convidar fulano porque ele tem nome na sociedade. Eu vou dar um emprego para o filho de fulano, para a mulher do fulano, porque o fulano é alguém na sociedade. Não, coisa melhor que tem é você ter um filho e você, filho, ser aceito no trabalho, numa escola, no meio, porque pelo seu caráter, pela sua inteligência, por aquilo que você é, por aquilo que você faz, não porque alguém da sociedade te indicou. Você tem que ter um QI intelectual, não um QI de quem indique. Por isso, estude, se dedique naquilo que você faça e faça bem, faça melhor. Seja um homem, seja uma mulher de caráter, de personalidade, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Porque muitas vezes alguém vai chamar alguém para fazer alguma coisa, mas não sei se ele vai chegar na hora, eu não sei nem se ele vem, não sei se ele vai lembrar. E quando nós temos caráter, a pessoa fala assim: eu ponho a mão no fogo que o fulano vem, eu ponho a mão no fogo que o fulano vai fazer. Ele dá o sangue dele, mas ele faz. É isso que nos torna autêntico, é isso que nos torna verdadeiro, é isso que nos torna uma pessoa de bem. Ter caráter, ter pontualidade, ser amigo, ser verdadeiro. Se alguém te conta um segredo, você guarda esse segredo, você não conta nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para o seu melhor amigo. Isso é pessoas de caráter, isso é pessoas de gratidão, isso é pessoas que têm a mente de Cristo. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Deus abençoa o rico, abençoa o pobre. Deus abençoa o mal e abençoa o bem. Deus abençoa o que faz e Deus abençoa o que não faz. A chuva vem para todos, o alimento vem para todos. Cada um vai cuidar, cada um vai fazer aquilo que deseja. Cada um vai fazer tudo aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Essa é a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o bom e o mal, ok? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe deles. Então, no caminho há espinhos, há armadilhas, no caminho há muita traição, no caminho da nossa vida há muita dificuldade. Há pessoas que se dizem nossos amigos e não são. Há pessoas que se dizem nossos protetores e não são. Como esse provérbio nós estamos falando para os pais, para as mães, para os filhos, para os adolescentes, para os jovens. Há filhos que os pais abandonam na nascença. Há filhos que os casais separam e o pai quer lutar pela guarda do filho, mas abandona o filho. Há filhos rejeitados. Você talvez seja um filho rejeitado por seu pai, um filho rejeitado por sua mãe. Às vezes você foi rejeitado pelos dois, não é?
É complicado. Eu sei que a mente de uma criança, um adolescente que passa por esse trauma, isso é muito complicado, mas quem tomou a sua guarda deve dar o melhor de si para você. Aqui no verso 5 fala que no caminho do perverso há espinhos, há armadilhas, e quem quer proteger a sua vida tem que se manter longe. Se você quer ser autêntico, se você quer ter uma identidade de Cristo, mantenha-se longe dessas coisas. E são as consequências que passou para a sua vida, não passou com a minha em parte, mas passou com a vida de muitas pessoas, e hoje em dia, infelizmente, está sendo cada dia mais comum os pais se separarem, os filhos serem rejeitados, gravidez indesejada, porque as pessoas buscam um minuto de prazer e esquecem as consequências dos seus atos. Mas você tem que lembrar, você tem um pai eterno, um pai que cuida de você, que é Deus. E Deus com certeza colocou alguém no seu caminho para te amar, para cuidar de você, para te dar educação. Então almeja algo melhor para essa pessoa. Cultive essa honra, cultive essa bênção, fique longe do caminho com espinhos, fique longe do caminho com armadilhas. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, né? Há uma versão bíblica que fala assim, ensina o seu filho o caminho que deve andar, para que ele nunca se desvie dele. Há muitas crianças hoje que estão perdidas, os pais, os avós, os tios, até mesmo os vizinhos têm obrigação de cuidar dessas crianças, têm obrigação de proteger essas crianças. Ensine o seu filho. Eu já vi também pais e mães com filhos de 20 e tal anos a dizer, mas eu ensinei, eu criei meu filho na igreja, eu apresentei meu filho ao Senhor, o meu filho foi batizado, o meu filho foi obreiro, o meu filho foi instrumentista, hoje está fora da presença do Senhor. Mas você tem domínio sobre o seu filho até os 18 anos, depois disso ele tem que viver a vida dele. O caminho de Deus é livre, o Senhor nos deu livre escolha para decidirmos se nós queremos viver ou não. Você ensinou, você fez a sua parte, você cumpriu o capítulo 22, 6, você cumpriu aquilo que o Senhor mandou você fazer. Agora, a vida espiritual do seu filho de maior de idade, ele é quem decide. Ele é quem decide. Eu tenho uma norma comigo. Enquanto viver debaixo do meu teto, enquanto comer da minha comida, enquanto eu pagar água, luz e tudo, o meu filho tem que me obedecer. Apesar de eu não ter filho, mas essa é a minha regra. Tem que me obedecer. A partir do momento que ele não queira me obedecer, ele vai comer da sua própria comida, ele vai dormir na sua própria cama, ele vai pagar o seu próprio aluguel. Mas quanto à vida espiritual, você tem que cuidar da vida espiritual do seu filho, pelo menos até os 18 anos. Isso tem que ser. Leva obrigado à igreja, ele vai ouvir, não interessa. Mas ore por ele, não seja a paz que obriga só o filho à igreja. Leva o culto, volta do culto, quer lá saber. Não, você é responsável pela vida espiritual do seu filho. Você é responsável para de noite ir no quarto do seu filho orar. Quantas vezes você à noite, quando seu filho está dormindo, tem ele 15, 16, 17 ou 20 anos, quantas vezes você foi ao quarto do seu filho e orou por ele? Quantas vezes você estendeu as mãos sobre a cabeça do seu filho? Quantas vezes você disse assim, meu filho, vamos ler junto a palavra de Deus. Meu filho, ouça esse louvor. Você é responsável por isso. Esse caminho que você deve traçar com seu filho. Não só de pressão, porque às vezes as pessoas acham que é só de pressão. Você tem na igreja, eu vou te bater, você vai isso. Não. O seu filho, você é responsável pela vida espiritual dele. Vida espiritual do seu filho não é só obrigá-lo a ir à igreja. Isso você está trazendo um trauma para ele. Mas ele precisa receber de Deus uma bênção. E muitas vezes inconsciente. Porque você vai orar por ele, você vai jejuar por ele, ora com a roupa do seu filho, ora com o calçado do seu filho, ora no carro do seu filho, ora na moto do seu filho, ora nos cadernos, nos livros que o seu filho está estudando. Há muito tipo de opressão nos livros, nas histórias. Hoje em dia, com essa onda de homossexualidade, dos gêneros serem livres, há muita coisa na escola que estão ensinando que você não sabe. Ora, veja o caderno dos seus filhos, os livros dos seus filhos, o que o seu filho está assistindo na televisão. Isso é sua responsabilidade. Isso é instruir a criança, segundo o seu objetivo, que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará. Porque muitos pais acham que ensinar a criança é só arrastar a criança para ir para a igreja. Agora você senta aqui, você não faz barulho, você não anda na igreja, você não bebe água, você não vai à casa de banho.
Isso é prisão. E a igreja não pode ser prisão. A igreja é um ninho de amor. E o seu filho, mesmo que seja obrigado, mas ele tem que sentir amor por você, amor pelo pastor, pelo obreiro, pelo missionário. Ele tem que ser amado, ele tem que se sentir amado. E ele nunca se desviará nele. Eu vou falar mais uma vez do Diego e do Daniel, filho do irmão Wilton, pastor Wilton, e da irmã Beth. Essas crianças eram terríveis. Quando eles eram pequenos, tinha para 7, 8 anos, a igreja vivia quase em função, o culto era quase em função deles e não em função de Deus. E eles dormiam, o irmão Wilton ela dava cutucão, batia na orelha do Diego, tinha até a orelha grande, tanto o irmão Wilton bater na orelha do Diego. E eu comecei a orar por aquelas crianças. Todos os dias eles sentavam na minha frente, eu agarrava um pelo lado, outro pelo outro, eles dormiam no meu colo, enquanto eles estavam dormindo, eu orava por eles, eu abençoava aquelas crianças. E muitas vezes eu chamei a atenção dos irmãos, mas para orar por eles, nós fizemos várias vezes orações por eles, embora talvez eles nem saibam. Hoje são obreiros, são grandes homens na presença de Deus, e eram piores crianças. Eu ouvi muitos irmãos a dizerem, esses não vão dar para nada, coitado do Wilton, coitado da Beth. Graças a Deus, tanto Débora, quanto Diego, quanto Daniel, são homens de Deus, são servos de Deus, estão bem casados, estão bem postos na sociedade, porque uma igreja orou, porque uma igreja pagou um preço, porque os seus pais oraram, porque os seus pais pagaram um preço por eles. Então ensina o seu filho, pague um preço. Muitas vezes vocês querem receber salários, mas não querem trabalhar. Pague um preço pelo seu filho, pague antes de receber. Você vai ver a recompensa. Eu fico. Vai lá, pro 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Atenção, eu não gosto muito de empréstimo, porque a gente fica um pouquinho escravo disso. Quem semeia a injustiça, qual é a maldade? O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessa as contendas e insultos. Aquele que está ali criticando, põe ele para fora. Não estou falando de igreja, estou falando de sociedade, ok? Pôr para fora e não deixar que isso entre no seu coração, né? Pôr para fora, mandar embora, é não deixar que isso penetre na sua vida. E você fecha os ouvidos, deixa ele falar. Tá zombando, tá criticando, deixa ele falar, deixa ele desabafar. Eu às vezes falo assim, quer um espelho? Pega o espelho, põe assim na frente, agora a única pessoa capaz de ouvir é você mesmo. Eu faço isso. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livre dela. Atenção, crianças, é Deus que mandou, levar umas varadas de vez em quando. É bom, faz bem. A insensatez está ligada ao coração da criança, porque ela não tem maldade. Se você deixá-la viver desse jeito, ela vai crescer num mundo sem maldade. Ela vai crescer num mundo corrupto, ela vai crescer num mundo que ela quer fazer tudo, ela tem razão. E ela nunca tem razão. Uma criança nunca tem razão, porque ele não sabe os seus limites. Uma boa varada de vez em quando, um bom castigo. Hoje em dia não se pode bater, mas um puxãozinho de orelha, um tapa na bunda. E sem telemóvel por um dia, sem internet por um dia, faz muito bem. Faz muito bem. Nem que seja para chorar um pouquinho, é bom. Faz isso que você não vai se arrepender. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Né? Aqueles que oprimem o pobre porque são ricos, acham que os pobres não têm valor, e aqueles que querem puxar saco dos ricos, né? Desculpa a expressão, mas querem lamber as botas, como diz os portugueses, para ganhar alguma coisa. Isso não é bom. Seja você, tenha caráter. Seja autêntico. É melhor ter caráter do que ter dinheiro. Seja autêntico, seja sensato. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Deus quer fazer de você um homem ou uma mulher de bem, um homem ou uma mulher de caráter, um filho, uma criança, um adolescente, um jovem de bem, de caráter. Coloca o seu filho nos caminhos do Senhor, mas não é só obrigá-lo a ir à igreja, não. Ore com seu filho, leia a palavra com seu filho, cante louvores com seu filho, pergunte algo, faz quiz. Eu amo fazer com os adolescentes aqui da igreja, com as crianças, quiz, perguntas da Bíblia. A gente faz concurso, dá chocolate, mesmo quem não acerta ganha chocolate, mas é bom para incentivá-lo, né? Incentivá-lo a conhecer mais da Bíblia. Ore com seu filho no carro, ore com seu filho na escola.
Faça algo diferente, faça algo acontecer, que a mudança comece dentro de você, que a mudança comece dentro da sua casa, que a mudança comece dentro da sua família. Que Deus te abençoe, vamos orar. Deus abençoe cada mãe, cada pai, cada avó, cada tia, cada pessoa que tem sob seus cuidados, crianças, jovens e adolescentes. Ó Deus querido, dê graça e paz, ensina, Senhor, aos seus pais ensinarem, a disciplinarem e a honrarem a Ti. Que possam ser homens de bem, crianças, adolescentes de bem, que possam crescer como servos e nunca se desviar dos seus caminhos. Aquelas crianças, aqueles jovens que estão desviados, aqueles jovens que estão nas drogas, nas bebedeiras, nas prostituição, ou em qualquer caminho que não seja o caminho do Senhor, retorne para Ti, Senhor. Retorne para Ti, Senhor. Dê a eles umas bolotazinhas de porcos para eles comerem, Senhor, para que eles vejam quanto é precioso o alimento na casa do Pai. Ó Deus, restitui os lares, os casamentos, abençoa cada casal, abençoa cada criança, cada jovem, abre portas de trabalho, abre portas de estudos, de faculdades, repreende a epidemia e abençoa-nos em nome de Jesus. E não esqueça, você é impressão digital de Deus, você foi escolhido por Deus para ser amado, você foi escolhido por Deus para estar no caminho do Senhor. Beijo no coração, até amanhã, continuamos com o 20 a partir do... Não, amanhã continuamos com 22 a partir do 17, eu já estou bem acelerada. Adeus, até amanhã, beijo!